Shalom, shalom, leikulam, paz, paz para todos, espero que todos vocês estejam bem. Passei um pouco afastado, sem postar no canal, mas vamos retornar ao nosso estudo do Sefer Yetzirah. Hoje nós veremos o verso 8 do capítulo 1, sendo que o capítulo 1, todo esse capítulo fala somente sobre Sefirot, para que a gente possa ter uma maior compreensão, uma compreensão mais abrangente acerca deste assunto. 10 Sefirotes do nada, refreia a tua boca de falar e teu coração de pensar, e se o seu coração corre, retorna ao lugar. Por isso está escrito, as Hariot corriam e retornavam, Ezequiel 1:24. A respeito disto, uma aliança foi feita. Refreia a tua boca. O Sefer Yetzirah define aqui a palavra belimá, que traduzimos como nada. Belimá traduzimos como nada. E aí o Sefer Yetzirah, nesse capítulo 1, em alguns, se não na maioria dos versos, aparece com essa informação. 10 Sefirotes do nada. E já explicamos isso nos vídeos anteriores. Então, aqui a tradução para nada é belimá. Belimá, que traduzimos como nada, ela também pode ter a conotação de refrear, balam. Refrear, balam. A essência da Sefirot, sendo que as Sefirot são espirituais, são entidades espirituais criadas pelo bendito, abençoado seja, só pode ser alcançada quando alguém refreia. E aí então o termo balam, refrear. Refreia o quê? Refreia seus lábios de falar e fecha sua mente a todo pensamento verbal, biná, verbal e descritivo. Só com a mente completamente em branco pode as Sefirot ser experienciadas. Só com a mente em branco. Então a pessoa vai ter que ficar sem pensar o máximo que ela puder. Claro que vai vir várias situações para a pessoa interromper esse processo de tornar a mente em branco, ou seja, sem pensar coisa alguma. Evitando qualquer pensamento descritivo ou verbal, e nós chamamos isto de biná. Este aspecto é particularmente importante, já que muitas técnicas de meditação cabalísticas envolvem a recitação de temas tipo mantras, e aí aqui foi colocado em português a palavra mantras, mas no hebraico seria o termo adequado nigun, que são repetições de palavras e com o fim de poder verbalizar, porque o processo é correr e retornar. Correr a gente chama biná ou hormá. Correr nós chamamos hormá. Pensamento não verbal. E retornar nós chamamos de biná. Então esse processo deve ser uma oscilação entre ambas consciências, consciência hormá, pensamento não verbal, e pensamento verbal, biná. Ou diversos tipos de contemplação. Existem vários tipos de contemplação, e no decorrer deste estudo, mais à frente,
né, nos próximos capítulos, iremos nos deparar com tais ensinamentos. Por ora, vamos focar então aqui no texto, né? E mais adiante, mais à frente, iremos compreender essa questão de Nigun, que em português nós usamos a palavra mantra, foge um pouco da essência, né, do hebraico, no vernáculo da língua. No entanto, a contemplação também é um processo que o místico vai se utilizar para poder ter uma experiência mística com a Sefirote. Todas estas técnicas, entretanto, são apenas meios para limpar a mente de todo o pensamento. Então, essas técnicas de mantras ou nigun, que são repetições de palavras ou sílabas, com o intento de poder ter uma experiência mística e poder fazer a oscilação entre as consciências Binah e Chokhmah, ou seja, o pensamento verbalizado e o pensamento não verbalizado. A experiência real da Sefirot só ocorre depois que alguém deixou de usar a técnica e permanece absolutamente calmo, com todos os processos pensantes silenciados. Então é preciso silenciar a consciência Binah, ou seja, os pensamentos verbalizados, e assim também o em relação às palavras. No entanto, há técnicas para se chegar à oscilação entre ambas as consciências, porque é impossível chegar à experiência mística da Sefirot sem que se faça a oscilação entre ambas as consciências. Então há técnicas, inclusive, em que se faz mantras com palavras, chamadas nigunim, né? São vários os nigunim. Tem o nigunim do Baal Shem Tov, nigunim do Rabi Yitzhak de Berditchev e etc. É só você ir no YouTube e pesquisar esses nigunim para uma maior compreensão. E tem também a contemplação de símbolos, né? Inclusive tem o menorá no Sidurim de Sefaradi, no Nusach Sefaradi, tem sempre um candelabro, e feito com letras hebraicas, e isso com o intento de que se possa meditar e chegar a um nível de contemplação. E há tantos outros, né, outras segulot que se expressam por meios de emblemas, né, de diagramas e assim sucessivamente. Eu peço desculpa a vocês porque hoje, no domingo, aqui na minha vizinhança, as pessoas, elas ficam meio loucas, aumentam o som, então eu peço desculpa aí por causa do barulho que tem aqui ao entorno. E teu coração de pensar. Em Kabbalah, a palavra coração é leve, né? Leve quer dizer coração. E aí a Torá começa com a letra Vet e termina com a letra Lamed. Vet de Bereshit e Lamed no final da palavra, tem lá a palavra Israel no Sefer Devarim, é a última palavra do Sefer Devarim. Então, se pegarmos a palavra levre, que traduz coração, para a compreensão de que o coração, ele denota geralmente a Sefirá de Binah, chamada coração. Indica a parte verbal da mente. A mente tem uma parte verbal e tem uma parte não verbal. A parte não verbal é Chokhmah, sabedoria, e a parte verbal é chamada Binah.
Então, quando a pessoa silencia os pensamentos na mente, tornando a mente em branco e tentando fazer esse tempo perdurar o máximo possível, ela pode visualizar a Sefirot. Então, esse pensamento verbal da mente, que é o assento da consciência do tipo Binah, esta consciência Binah deve ser refreada para que as Sefirot possam ser experienciadas ou vivenciadas unicamente com a consciência Rokhmah, que é o pensamento não verbal, que é chamado de nada. Por Rokhmah, sabedoria, que é uma Sefirah, que é uma direção espiritual, como vimos anteriormente nos outros vídeos, que está associada ao Olam Atzilut, o mundo da emanação, que é o lugar onde as Sefirot partem, surgem, emanam. Por isso, 10 Sefirot do nada, porque o mundo de Atzilut é chamado de nada, e Rokhmah também, porque o pensamento não verbal é como uma mente limpa de qualquer tipo de pensamento. E é assim que se pode ter a experiência de vivenciar o vislumbre da luz da Sefirot. Então, quando diz refrear, quer dizer que a pessoa tem que controlar sua mente, dominar sua mente ao ponto de não pensar nada, o máximo possível. E se teu coração corre, coração refere-se aqui novamente à consciência Binah. As Sefirot devem ser experienciadas com a consciência Rokhmah. Só através da consciência Rokhmah é que se pode experienciar, ter uma experiência mística com a Sefirot, ter um vislumbre da luz da Sefirot. Se alguém tenta descobri-las, combinar o coração, então a mente pode ver-se imersa em uma profusão de símbolos. Como explicam os cabalistas, isto é muito perigoso. Então, é preciso ter cuidado, porque durante esse processo em que a pessoa irá ter esse momento de meditação, em que ela quer ter uma experiência mística, em poder ver a Sefirot, então a sua mente pode ver símbolos, e esses símbolos às vezes são distorcidos e transformam-se. E ela pode pensar pode pensar erroneamente, pode ser induzida ao erro através de seu entendimento a respeito dessas visualizações, dessas imagens, já que não se pode conceber qualquer imagem ou experiência mística como o Criador, já que o Criador não tem forma, não se assemelha a nada. Então é algo perigoso. Como explicam os cabalistas, isto é muito perigoso, já que a mente pode ser engolida por este caleidoscópio, né? O caleidoscópio, ele produz diversas imagens, diversas formas,
E assim também faz a mente durante a oscilação entre as consciências Chokhmah e Binah. E a pessoa pode ser induzida ao erro de ter um vislumbre de uma imagem durante o processo ali que ela vai estar tentando ficar sem pensar o máximo possível e esvaziando sua mente de qualquer pensamento verbal. E como o pêndulo de um relógio de parede, aqueles relógios de parede analógicos, antigos, como um pêndulo de parede que fica, né? O pêndulo fica para frente, para trás, corre para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. Então, como um pêndulo de relógio, assim também o judeu reza. O judeu reza, isso quer dizer, criatura correndo, retornando. Como está em Ezequiel, as criaturas corriam, retornavam, corria, retornava. Então, alguém que movimenta o seu corpo, o faz por causa de um pensamento que o impulsiona a movimentar o corpo. No entanto, o movimento deve ser para movimentar, sim, pensando em movimentar, no entanto, também, ao mesmo tempo, tentando livrar a mente de qualquer pensamento, tentando esvaziá-la. Então, é um movimento que parece ser duplo, no entanto, ele deve ser uno, porque aí é onde se une Chokhmah com Binah, o masculino e o feminino em si, já que temos em nós uma linha central, que é chamada linha do meio, que é onde ficam algumas sefirot, e tem a linha direita e a linha central. A linha direita é masculina, a linha esquerda é feminina. Então, em si, possibilitar a união, a fusão entre esses elementos de esquerda e direita no centro, podendo fazer a união sagrada, e então a pessoa poderá ter a experiência mística. No entanto, quando ver esses símbolos, não poder conceber qualquer ou relacioná-los como se fosse Chas v'Shalom, o Criador, mas entender que essas imagens são apenas um vislumbre, e esse vislumbre é uma manifestação neural dos neurônios, onde que os neurônios são células, né, células elétricas, já que o cérebro é um órgão totalmente elétrico, assim como o coração, como falamos, Levi, Binah, né, Levi, Binah. Binah está mais ligado ao coração. O coração, portanto, é a Torá. Por isso que começa com a letra Veit de Bereshit e termina com Lamed, lá em Devarim, na palavra Israel. Mas Veit de Bereshit dá Levi, coração. Então, a Torá está toda dentro do coração. Então, o entendimento é importante, imprescindível, indispensável. No entanto, Chokhmah, ela tipifica mais o cérebro, porque o cérebro representa o Kohanim, como fala o Sefer Hatania do Rabi Shneur Zalman de Liadi, porque o cérebro é um órgão silencioso. E o Cohen, quando entrava no serviço, na Avodá, ele entrava somente com movimentos e o silêncio dos lábios. Havia um silêncio absoluto. No entanto, os levitas, que representam o coração, então a palavra levita, não é à toa, Levi vem, né, usa, claro, representa, começa com Lamed, Levi, mas então representa o coração, que o coração ele faz barulho através de quê? Das válvulas bicúspide, tricúspide, e esse barulho, então, é o barulho dos levitas nos 15 degraus que divide, né, a Ezrat Cohen, o Ezrat Israeli e Ezrat Nashim. Entre Ezrat Israeli e Ezrat Nashim tinha 15 degraus, e nesses 15 degraus havia muita música,
Os Leviim ficavam ali postados com seus instrumentos musicais e faziam seus cânticos de elevação. Shir Hamalot, que é uma parte do Salmo, tem 15 cânticos. O cérebro é silencioso, ambos são elétricos. Mas voltando à questão alguém sempre diz que são 30 centímetros de distância do cérebro para o coração. E é preciso unir o cérebro e o coração. O cérebro representando o Cohen, e o sacerdote, e o coração representando o Leviim. O levita, o Leviim. Então eles servem a Hashem junto no Beit HaMikdash. E o corpo é um protótipo do Mishkan, do tabernáculo. E é aí onde a alma reside. Sendo que a alma, ela não tem sexo. O corpo, sim, se presta a essas coisas, mas a alma, ela não tem sexo. Talvez que eu, você, numa outra rotação, tivéssemos reencarnado como mulher. Porque a alma não tem sexo. A alma, ela pode reencarnar futuramente, a gente pode, sei lá, encarnar e pode não ser um homem, pode ser uma mulher. Então, no Neshamot, no mundo da Neshamah, lá não tem definição, esta Neshamah é homem, esta Neshamah é mulher, esta é masculina, esta é feminina. Isso tudo é decidida na descida, quando da escolha do corpo, quando a pessoa vai materializar-se. Isto é provado tanto que uma pessoa pode rezar até os 40 dias de gestação. Um pai pode rezar e mudar o sexo ali. Então a alma, ela não tem sexo, isso já prova, porque então já se pode se rezar, pode se transformar até o 40º dia, os 40 dias pode rezar e ali a alma continua, mas o corpo pode, se tinha um decreto de ser menina, se alguém tem mérito e reza, durante esses 40 dias pode mudar o sexo da criança. Depois disso já não pode mais. Então, vamos continuar. Então, como o caleidoscópio, né, que vai trazer esses símbolos. Então, esse foi o problema de Benzomar, que foi um dos 4, né, que entrou no Pardes. Pardes são os 4 níveis de interpretação da Torá, Peshat, o nível literal, Derash, e Rames e Sod, que é o esotérico. São as 4 formas, né, de interpretar a Torá. E então Benzomar, ele viu essas imagens e ele acabou interpretando de uma forma errônea, e ele foi um dos sábios que acabou tendo um prejuízo espiritual, e somente Rabi Akiva entrou em Shalom e saiu em Shalom. Já o Rabi Ben Azai, genro de Rabi Akiva, ele morreu. Isso é chamado Kalot Nefesh. A alma dele não quis mais descer, porque ela ficou lá no mundo espiritual, achou os deleites. Ela disse, tipo, vou voltar mais não para a terra, vou ficar aqui é bem melhor. Então, teve também o Arre, que veio a ser saduceu, se tornou herege. Então, o nome dele era Elisha Ben Abuyá. E então, nos conta que é preciso ter cuidado ao adentrar no mundo místico. Precisa ter pureza, se purificar, não só a purificação corporal, mas a purificação das palavras, dos comportamentos, pensamentos, enfim. Esse correr consiste em uma rápida profusão de símbolos, seja verbal ou visual, como no caleidoscópio. Então, o que ocorre é que essa manifestação, né, que
através do globo ocular, alguém pode ver e talvez veja e essa imagem esteja distorcida devido a alguma verbalização ou algum entendimento ao respeito de algo e esse entendimento não seja o correto. E daí ela pode, Hashem nos livre, fazer como Benzomar, que teve um entendimento errôneo, e como os outros também que acabaram comprometendo suas almas. Se o coração corre, o Sefer Yetzirah adverte que se deve retornar ao lugar. Então, o que aconteceu com Ben Azai correu, chegou num determinado lugar, mas ele não retornou, porque a intenção de Hashem fazer o ser humano é que ele viva aqui nesse mundo, e não que ele saia, né? Como ocorreu com os filhos de Aharon, a saber, Nadav e Avihu, que se apegaram tanto ao Criador que suas almas foram queimadas. Então eles tiveram um prejuízo espiritual, precisaram fazer tikunim na alma de Pinchas. Pinchas, quando fez aquele trabalho de atravessar Zimri, Ben Salu e Cosbi, a Midianita, então ele ganhou o sacerdócio, mesmo que não fosse, não tivesse a linhagem para tal, já que ele era filho de Eleazar, mas filho de uma convertida, filha de Jetro. Então, com isso ele faz ali, depois que ele faz esse concerto, exterminando Zimri, Ben Salu, que depois vai reencarnar em Rabi Akiva, né? Que Rabi Akiva, segundo o Shah Hagilgulim do Arizal, do Rabino Yitzhak Luria, que sua alma se eleve muito, segundo o Shah Hagilgulim, o portal das reencarnações ou rotações, afirma ser Rabi Akiva a reencarnação desse príncipe da tribo de Shimon, que coabitou com Cosbi e foi atravessado por Pinchas. Quando Pinchas faz isso, os Ruchot, ou seja, o plural de Ruach, que é um dos níveis da alma, de Nadab e Avihu, fizeram Ibur. Ibur quer dizer uma gravidez espiritual em Pinchas. E aí então, como eles eram filhos tanto Nadab e Abihu eram filhos de Aharon, e aí então Pinchas se tornou digno a ser Kohen Agadol depois de seu pai Elazar. Essa questão de Bur, gravidez espiritual, ocorre também com os convertidos. Um convertido, ele é gerado por um judeu e uma judia, especialmente no Shabat, após a meia-noite, como consta no Zohar Kadosh, quando uma mulher judia, em seu estado de puridade, de pureza, depois que foi em mikve, e aí ela chega à união sagrada com seu marido, e eles, vamos supor, que sejam pessoas muito elevadas e conhecedoras do misticismo, por conhecerem a hora que a partir da meia-noite e com pensamentos sagrados na noite de Shabat se unem nessa união marital, e então elas geram. O que é que significa isso?
geram uma gravidez espiritual. Ocorre que alguém que está se aperfeiçoando e procurando melhorar sua conduta, seu caminho, melhorando suas emoções, sua razão, no sentido de servir ao Criador, ela vai ter Ibur. Ibur é uma gravidez espiritual. Quantas vezes você está estudando a Torá e sente um revestir no corpo, tipo um arrepio, e sente uma sensação gostosa, uma experiência incrível, quando tem um insight de Torá, acende a lâmpada ali, a pessoa se sente mais elevado, ali é uma gravidez espiritual. E então, isso ocorre quando o marido e esposa judia no Shabat, após a meia-noite, vai fazer assim. Então, um ruach de um judeu acaba por impregnar o corpo de um não-judeu, possibilitando e agindo de tal sorte a causar que essa pessoa venha fazer uma Brit Milá, uma circuncisão, e que alguma coisa que faltou nesse ruach, através desse convertido que irá praticar mitzvot, e então esse ruach irá se aperfeiçoar ainda mais através desse convertido. Isso tudo para o equilíbrio e retificação espiritual das Neshamot, dos Ruchot, das Nefashot. Neste sentido, terá que emular as Hariot. Neste sentido, terá que emular as Hariot, os anjos vivos, como consta em Ezequiel capítulo 1, observados por Ezequiel em sua visão. Deve-se oscilar entre correr e retornar. Lá no texto de Ezequiel fala, as criaturas corriam e retornavam. Então a pessoa pisa no acelerador, como no carro, que a visão é da carruagem Merkavá, pisa no acelerador do carro, o carro vai, mas é preciso pisar no freio e dar ré para retornar. Então, como o carro corre e dá ré e retorna, corre e dá um freio e retorna, isso quer dizer que a pessoa tem a experiência mística, chega no Pardes, mas por chegar lá e ver o brilho e esplendor da glória divina, ela tem que retornar, porque foi a missão, foi o desejo do Eterno colocar-nos aqui para, na nossa missão de 70, que seja 120 anos, corrigir o que ficou faltando na rotação ou reencarnação anterior. Então, é preciso ter esse entendimento. Já que só se pode pensar com consciência biná, entendimento, deve-se usá-la para balançar-se para a consciência Rokhmah. Por isso o judeu reza como um pêndulo de um relógio. O movimento, pensar para movimentar, mas também durante esse movimentar, esse inteirinho, a pessoa precisa também ficar sem pensar. Isso eu não digo durante a reza, mas durante essa experiência mística em relação à oscilação entre consciência Rokhmah e Biná, entre pensamento verbal e não verbal. Este estado só pode ser mantido por um curto espaço de tempo, né? Só Mekubalim, pessoas cabalistas, pessoas muito sagradas podem ficar durante horas e até, sei lá, dias nesse estado místico, sem pensar, sem que nenhum pensamento verbal chegue à sua mente. É um controle incrível, porque quando a gente está sem pensar e naquele momento pensa, eu agora não estou pensando em nada, ela já pensou, por não pensar, está pensando em nada. Depois do qual a consciência binar retorna e alguém tenta descrever sua experiência. Quando
a consciência binar retorna e a pessoa tenta dizer, eu vi isso agora, eu tive essa experiência, então ela já entra ali o pensamento verbalizado e o que ela estava vendo sumiu naquele momento que ela verbalizou mentalmente. E aí a experiência é cortada. Assim como a Sefirot é como a luz, quando a gente está sendo o interruptor. Quando a gente está sem pensar, na consciência, no nível de consciência não verbal, a luz está acesa. A gente ligou o interruptor. Quando a gente vislumbrou e disse que visão incrível, que maravilhoso, já verbalizou, o interruptor é desligado e a luz some. Depois do qual a consciência binar retorna e alguém tenta descrever sua experiência. Neste ponto, deve-se imediatamente voltar para o físico. Então, é também alguém que, por exemplo, como esses homens que foram falados ainda há pouco, eram homens tão elevados que chegaram aos mundos espirituais e então se chegou lá e a consciência verbal entrou em modus operandi, então é preciso descer ao mundo físico e não ficar lá como fez Rabi Ben Azai, genro do Rabi Akiva. Deste modo, pode-se oscilar para frente e para trás, chegando cada vez mais longe. Foi feita uma aliança. Deste contexto, deduz-se que a aliança é um contrato mútuo entre o Eterno e o místico. O místico promete que não tentará descrever a Sefirot com consciência binar. Não irá verbalizar nada da sua visão. E Hashem promete que ele retornará imediatamente. Então ele será capaz de voltar. Foi feita uma aliança. Deste contexto, deduz-se que esta aliança é um contrato mútuo entre duas partes, entre Hashem e o místico. O místico promete que não tentará descrever a Sefirot com consciência binar e o Eterno promete que, se ele retornar imediatamente, então ele será capaz de voltar. Quer dizer que se a pessoa retornar para o mundo físico, né, ela poderá, em outra ocasião, voltar. As portas estarão abertas, mas a pessoa que entra nos mundos espirituais, ela precisa retornar porque a missão que a Hashem colocou a pessoa aqui é muito importante e a pessoa tem que estar aqui para cumprir a sua missão. Neste contexto, os cabalistas advertem a todos os que tentam chegar aos níveis superiores que liguem a sua alma com o juramento de voltar para o corpo. Então preciso fazer um juramento, porque a alma pode ser impedida de voltar para o corpo, ela querer ficar lá. A vontade da alma é ficar lá. A alma é como uma chama de uma vela, que procura se libertar e procurar sua fonte lá em cima. Assim é a alma. O corpo é o pavio, como vimos nos estudos anteriores. Além de tais votos individuais, há também a aliança geral, que implica em que a alma será capaz de voltar, inclusive, dos níveis superiores. Em palavras mais gerais, uma aliança é algo que vem entre duas coisas e as une. Esta é a aliança que enlaça o espiritual e o físico. Então, quando a alma veio para o mundo, ela se obrigou com o Criador de fazer o melhor, de ser um tzadik.
E o Eterno disse, seja um tzadik, não seja um rachá, antes da alma vir para cá. Então ela veio para cá, ela tem uma missão, ela não pode trair a missão e por uma experiência mística e acabar ficando por lá, né? Isso é chamado Kalot Hanefesh. Então, nesse sentido, a pessoa precisa voltar. Em particular, como estabelece o Sefer Yetzirah no estudo passado, capítulo 1, verso 3, a aliança denota circuncisão. Uma das razões que justificam as circuncisões é que indicam que alguém deve ser capaz de controlar suas paixões sexuais. A comunhão com o espiritual é também sexual, né? Explicamos que há níveis acima, o Olam Yetzirah é masculino, o Olam Briah é feminino, o Olam Atzlut, que está ligado a Sefirah do Rochma, é masculino. Já a última Sefirah, ou que está ligada ao Olam Asiyah, que é Malchut, é feminina. Então, ao ligar esses mundos, né, esses universos paralelos, através da meditação, do estudo da Torá, da prática de mitzvot, causando tikkunim, correções em nós e no mundo inteiro, o tikkun olam, a pessoa está ligando o masculino e o feminino. Então, o espiritual é também sexual. Em certo sentido, a aliança da circuncisão também ajuda a controlar esta paixão sexual. O sexual serve ao Eterno. Agora, a paixão desenfreada e desregrada é que haverá, é pecado. Quem pode controlar seus impulsos sexuais, inclusive no clímax do desejo, no auge, no ápice do ato, pode controlar também sua mente quando entra no domínio espiritual. Interessante, falando aqui do Yosef Hatzadik, José, o justo do Egito, quando chegou a ocasião em que ele já estava sendo tentado várias vezes sexualmente, passando por situações de várias tentativas da mulher de Potifar, que desejava ardentemente. Chegou um dia que teve um feriado lá pagão no Egito, todos foram, ficaram só os dois, e o Zohar conta que ele chegou a copular, e durante a cópula ele levantou a cabeça, olhou e viu a face de Yaakov. Durante o ato, no ápice, no clímax. Então, quando ele levantou a cabeça, o temor dele pelo pai era tão grande que ele fez uma techuvá ali na hora e segurou para não haver uma emissão de sêmen. E então ocorreu que o sêmen saiu pelas unhas dos pés, porque os pés é onde está a força de controle para inibir esse clímax do desejo. Alguém que pode controlar as forças dos pés, que é a Sefirah do Netzach, vitória, e Hod, esplendor, pode controlar o seu desejo, o seu clímax. Então, quando ele faz as techuvá, que ele traz as forças das dimensões das sefirótica, que representa Netzach, perna direita, e Hod, esplendor, perna esquerda, ele consegue frear o impulso sexual. E então os nossos sábios dizem que nos pés saíram 10 emissões em cada unha dos pés.
E essas 10 missões vieram a ser os 10 mártires de Israel que foram mortos de forma muito terrível. Rabi Akiva, Rabino Hananiah ben Tradion, Rabino Yehudá ben Bavá, Rabino Shimon ben Gamliel, Rabino Ishmael ben Hakohen Agadol, Rabino Elazar ben Shamuá, Rabino Haniná ben Hachinai, Rabino Jeshevav, o escriba. Então, isso não ficou, isso foi, esse pecado teve que ser corrigido através da morte desses grandes sábios, desses 10 grandes mártires. Então, a história no mundo, no Peshat, no Drash, no Rames, mas no Sod, no Zohar, nos traz essa informação profunda. Qual a raiz da morte desses 10 homens? Devido a esse fato que ocorreu, embora que Hashem recebeu a Teshuvá, que a Teshuvá, ela corrige várias faltas, mas sempre tem algo que precisa ser expiado. É o exemplo de Shinshon, perdeu os olhos, porque Shinshon é Sansão, mas ao destruir aquele templo idólatra, ele acabou destruindo muita gente ali, inclusive ele morreu ali também. Isso não foi considerado suicídio, e ele conseguiu Olam Rabá, mas teve que expiar com a vida. Então, nesse sentido, essas 10 emissões dos pés, nas unhas dos pés de Yosef, de José, do Egito, causou que futuramente houvesse a morte desses 10 sábios. Segundo alguns estudos críticos, esta frase é o final da parte mais antiga do texto. O Sefer será no capítulo 6, verso 7, mais adiante veremos. Também parece indicar que a aliança mencionada aqui é a que Hashem fez com Abraham, o que o texto poderia estar indicando é que, considerando-se todas as coisas que foram escritas até este ponto, uma aliança foi feita possivelmente com Abraão. Então, a aliança da circuncisão, ela é muito importante porque o corpo é considerado como uma obra inacabada e o homem precisa melhorá-lo com a circuncisão. A circuncisão é algo espiritual que estabelece um vínculo entre o espiritual e o físico no corpo. E, inclusive, possibilita que a pessoa tenha controle sobre seus impulsos sexuais. Uma pessoa que não é circuncisada, ela tem mais dificuldade em dominar esses impulsos sexuais. E então a circuncisão, ela é muito importante porque, como vimos aqui, o espiritual é também sexual. Alguém que vai entrar na experiência mística precisa estar numa situação de circuncisão, tem que ser uma pessoa. É bom que seja uma pessoa, é necessário que esteja circuncidado. Porque, como mostra, a pessoa que não está circuncisada, ela não tem o mesmo controle sobre o seu impulso sexual. Porque o impulso sexual é a força mais poderosa no homem, no ser humano. E mais especialmente no homem. Então, mesmo assim é o mundo espiritual, semelhantemente, porque o espiritual é também sexual. Porque alguém que vai chegar lá no mundo, no Olam desse, seja no Olam Yetzirah, sua alma possa, através de uma experiência mística, chegar no Olam Yetzirah, que é o mundo das Hariot,
que onde o profeta Ezequiel, Risquiarro, teve a visão da carruagem, e lá a sensação, o devekut, o prazer espiritual é tão grande, tão intenso quanto o prazer sexual, que é a força mais poderosa no ser humano. Quando o homem chega no ápice do desejo, no clímax mais elevado, controlar como Yosef Atzadik controlou, é para poucos. Parar aquele impulso que desencadeou, que está como uma ogiva nuclear explodir, então é preciso, assim também, é preciso ter esse controle. E a circuncisão causa esse controle espiritual para a pessoa fazer como Rabi Akiva, entrar em Shalom, num desses olamot, e retornar para o mundo físico, em Shalom, e não sofrer dano, como ocorreu com esses demais sábios. Nesse sentido, nesse ponto, é importante entender que a circuncisão é algo maravilhoso, algo grandioso na vida de quem almeja crescer em espiritualidade, acrescentar em espiritualidade, desenvolver-se o máximo possível. Porque esse é o objetivo de estarmos aqui. Crescer espiritualmente. Ultrapassar as fronteiras, as barreiras, as coisas que limitam, que nos limitam. As dificuldades vêm não para nos destruir, mas para que possamos ultrapassá-las, vencê-las. E é preciso foco e objetivo e ter persistência. Então, nesse ponto, a circuncisão é muito importante. Quem puder e quiser, vai estar, além de um bem na questão da saúde física, que já está provados vários inumeráveis benefícios da circuncisão, é também, e sobretudo, a saúde espiritual, já que o prepúcio é uma casca, é uma clipar. O que é uma clipar? Clipar é uma casca. Uma casca é algo que impede que a parte interior tenha contato com a parte exterior. Então, falando em termos espirituais, o prepúcio, ele além de guardar uma sujidade, uma sujeira física, ele também guarda uma sujeira espiritual. E então, quando a pessoa faz a circuncisão, então ela ganha tanto em saúde física quanto em saúde espiritual, abrindo a sua mente para entender o mais profundo na Torá. No cérebro, a gente falou aqui sobre o cérebro, correlacionou com o Kohen Gadol. O cérebro, ele tem uma parte minúscula, do tamanho de uma ervilha, chamada glândula pineal. Essa glândula é responsável, ela é um portal, assim como a circuncisão. Porque existe um prazer incrível, né, como foi falado, quando a pessoa está ligada através do cumprimento de uma mitzvah, com kavuná, com uma intenção de servir ao Eterno, com o desejo de se aproximar, de ser uma pessoa melhor, de cumprir o seu propósito aqui na Terra, de usar o seu tempo de forma adequada, procurando fazer tudo que for possível para não perder nenhum momento, porque o tempo passou, não tem como voltar atrás. E aí, ao cumprir mitzvot a cada dia, com mais desejo, com mais afinco, estudando a Torá Lishma, por amor a ela mesma, não por outra motivação qualquer, então a pessoa acaba sentindo um prazer que é semelhante a esse impulso sexual. Porque o espiritual é sexual também.
E esse prazer é diferente, porque o impulso sexual é um prazer físico. E o prazer físico, ele é algo temporário. O prazer espiritual pode ser e tem o potencial de ser algo duradouro. Então a pessoa vai estar em Devekut, uma ligação com a luz divina suprema, ela vai sentir através dessa glândula pineal do cérebro que desperta hormônios como a serotonina, que é o hormônio do prazer. A pessoa sente aquele revestir, e algumas pessoas chegam até a arrepiar-se quando cumprem, quando faz uma tzedakah, quando ajuda o pobre, se emociona. Ela sente ali naquela hora, quando ela abre a mão, que dá comida ao faminto, ela sente um revestir, ela se arrepia, ela sente uma ligação, algo incrível que tem dela. Tem pessoas que chegam a chorar de alegria, às vezes não na presença da pessoa, né? Mas depois a pessoa sente o impacto que a mitzvah faz dela, é muito forte. Então, nesse sentido, a pessoa, ela essa parte do cérebro que é um portal para o espiritual, que é a glândula pineal, causa que esse hormônio chamado serotonina cause no corpo um movimentar muito grande, em que a pessoa é totalmente, o seu sangue vamos dizer assim, o seu sangue recebe essa carga hormonal, então o corpo todo sente, e existe uma ligação entre a energia, né, do cérebro, do coração, que está batendo e jogando sangue, né, para o corpo, através dos ventrículos, né, e os átrios recebendo esse sangue também, essa sincronia, o cérebro também sendo irrigado em todas as partes do corpo. Então, nesse sentido, é muito importante que a pessoa faça a circuncisão, e, se possível, e isso vai ser muito bom. Então, desejo a todos uma excelente semana iluminada e abençoada pelo Criador, e que possamos melhorar a cada dia e enfrentarmos nossos dilemas, e sabendo que eles são necessários para que possamos crescer espiritualmente, e quando vencermos cada obstáculo estaremos mais próximos ainda do Criador. Abençoado seja. Peço a você que não se inscreveu no canal, se inscreva, ajude-nos, estamos bem próximos de chegar a 1000 inscritos, e sua inscrição não vai custar nada, você vai só ajudar. Isso também vai ser uma tzedakah. E isso acaba nos dando mais força para produzir mais conteúdos. Clica no sininho de notificações para receber novos vídeos. Deixe o seu like, porque deixando o seu like, a plataforma entende que esse conteúdo tem relevância, e ela vai disseminar para mais pessoas esse conteúdo. Então, deixe o seu comentário, o que você achou sobre esse assunto, e deixe sua sugestão. E então é isso aí. Eu agradeço a todos, né, os inscritos, aqueles que não são inscritos ainda. Enfim, eu agradeço a todos, que vocês sejam abençoados pelo Criador. Desejo tudo de bom para vocês, para a família de vocês, e que vocês aproveitem cada momento. Não se percam nas distrações deste mundo, mas use sempre o tempo de vocês para que possa fazer algo realmente de grande relevância. Eu desejo a todos um Shavuot Tov e tudo de bom para vocês.